Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Vamos para mais uma aula de português. Hoje nós vamos aprender sobre os advérbios. Você já ouviu falar? Sabe o que é advérbio? Então vem comigo. Acompanhe a trilha pedagógica de hoje, que é no livro Eu Gosto Mais, páginas 125 a 129 e a gramática 220 a 232. Você irá no livro Eu Gosto Mais, texto com estudo do texto e na gramática o assunto advérbio e também reforço ortográfico, mais e mais, com I ou sem I, mal com U ou mal com L, tá bom? Esse vídeo vai ser dividido em duas partes. A primeira nós vamos aprender sobre o advérbio, a segunda nós vamos aprender sobre o reforço ortográfico. Para que você possa melhor acompanhar a explicação, tia vai sair um pouquinho da sua tela, tá bom? Então vamos ver o que é advérbio. Os advérbios constituem de uma classe gramatical cuja função constitui em modificar, ou seja, adicionar sentido ao verbo, ao adjetivo e a outros advérbios. Sua classificação tem relação direta com as circunstâncias que expressam, podendo ser de tempo, modo, lugar, intensidade, negação, afirmação ou dúvida. Quando ele fala aqui que é adicionar sentido, ele quer expressar aquilo que está acontecendo naquele momento. Então, o advérbio ele vai intensificar o verbo ou mudar o sentido dele. Classificação dos advérbios. Primeiramente, é importante entender que os advérbios modificam outras palavras e as suas classificações servem para entender de que forma eles modificam. Essas palavras, quais do sentido serão mencionados, assim os exemplos a seguir, não abordam todos os advérbios que existem, mas trazem os que são mais comuns. Então, o advérbio de lugar. São palavras que indicam a localização. Os advérbios de lugar mais comuns são aqui, ali, lá, atrás, perto, longe, dentro, fora, entre outros. Veja alguns exemplos como a gente usa no dia a dia. Meu amigo mora longe. Longe, advérbio de lugar. Você pode vir aqui. Aqui também um advérbio de lugar. O lugar fica atrás dessa casa. Atrás, advérbio de lugar. Então, se você precisasse classificar os advérbios, vocês têm que perceber essas palavras, tá? Advérbio de tempo. Os advérbios de tempo que expressam tempo ou período. Os advérbios têm tempos mais comuns: hoje, amanhã, ontem, sempre, nunca, antes, depois, cedo, tarde, entre outros. Exemplo: eu cheguei depois, nós fomos ontem, o evento acabará cedo. Então, essas três palavras, depois, ontem, cedo, são os advérbios que dão sentido de tempo, né? Advérbios de modo. São palavras que ajudam a entender o modo, a maneira como algumas ações ocorrem, ou como ocorrem algumas características. Os advérbios de modo mais comuns são bem, mal, melhor, pior, vagarosamente, rapidamente, entre outros. Também é possível transformar os adjetivos em advérbios de modo acrescentando o sufixo mente ao final das palavras. Veja alguns exemplos. Você acabou rapidamente. Tudo ficará melhor. Você escreve perfeitamente. Suas tarefas eram bem completas. Ela era naturalmente cacheada. Vamos para o próximo. Advérbio de intensidade. São palavras que ajudam a entender qual intensa é aquela ação do verbo ou a característica do adjetivo. Os advérbios de intensidade mais comuns são muito, pouco, demais, bastante, mais, menos, entre outros. Alguns exemplos. Veja aqui. Você quer mais suco? Faça menos barulho. Ela está meio cansada. Nós éramos bastante quietos. Corríamos muito rapidamente.
Então, esses são alguns exemplos de advérbio de intensidade, ou seja, quando eu quero expressar algo que está muito intenso, eu posso usar essas palavras. Advérbio de afirmação são palavras que completam ou reforçam o sentido para afirmar, a afirmação. Os adjetivos de afirmação mais comuns são sim, certamente, realmente, entre outros. Exemplo, o jurado criticou positivamente o nosso trabalho. Eu tirarei férias em breve. São esses alguns dos exemplos. Adjetivos de negação. São palavras que completam ou reforçam o sentido de negação. Os advérbios de negação mais comuns são não, nunca, jamais, entre outros. Não fizemos questão da nossa presença, ou seja, não fizeram questão, não estavam nem aí, estão negando. Cláudio jamais faria uma coisa assim. Jamais, advérbio de negação, tá bom? Advérbio de dúvida. São palavras que dão ideia de dúvida, ou seja, que dão sentido de será que aconteceu? Os advérbios de dúvida mais comum é talvez, provavelmente, eventualmente, quiçá, porventura, entre outros. Então, exemplo, provavelmente sairemos ao anoitecer. É uma coisa que pode ou não acontecer. Então, quando dá esse sentido e utiliza esse tipo de palavra, significa que naquela frase tem um advérbio de dúvida. Outro exemplo é, talvez essa não seja a melhor escolha. Então, talvez essa não, negando, dizendo que não é uma escolha boa, advérbio de negação. Então, conhecendo todos os advérbios, preste atenção na hora de responder às atividades. Se tiver dúvida, rever esse vídeo novamente e pode entrar em contato comigo no WhatsApp. Lembre-se que esse vídeo vai ter uma continuidade daqui a pouquinho. Beijos!